Olá pessoal, tudo bem? Estou de volta, estou vivo, está tudo certo. Eu vou aqui gravar mais um vídeo, vou aproveitar que está um dia chuvoso e frio em São Paulo, para falar sobre uma obra bem pertinente, de acordo com o clima talvez, que seria a tragédia de Macbeth, de William Shakespeare. Macbeth, para mim, ela é uma sequência perfeita para ser lida depois de Júlio César. Por causa que na linha das tragédias, ela ainda assim é uma tragédia simples, é uma tragédia curta. E logo após Júlio César, na qual você tem um contexto histórico que te embasa bem para você poder entender a obra, Macbeth dá um salto interessante nas complexidades das obras e que vai te fazer chegar ali talvez até um Hamlet da vida, que é uma obra realmente bem mais complexa. Eu, particularmente, gosto mais de Macbeth que Júlio César e, quiçá, que Hamlet também. Que essa peça ela lida com alguns temas bem interessantes que é o que a gente vai tentar descascar aqui. Me preparando para esse vídeo, eu tentei ler um pouco sobre as opiniões de outros críticos literários. Eu li bastante também o que Harold Bloom falava sobre Macbeth. Entretanto, infelizmente, em sua obra Invention of the Human, o Harold Bloom fica muito preso em uma leitura gnóstica e meio que pós-freudiana, se eu posso dizer assim, dessa obra, focando muito mais no aspecto da impotência que o Macbeth tem ou teria frente à Lady Macbeth e da situação, enfim, que ele tem. E essa é basicamente o fio condutor que ele usa para analisar a obra. Como eu não estou interessado, particularmente, nem em gnosticismo e nem sequer em leituras freudianas, eu vou tentar fazer a minha própria interpretação aqui, de acordo com alguns outros conteúdos que eu absorvi, e fazer uma leitura um pouco simbólica dessa obra. A história de Macbeth se passa na Escócia no século XI, no qual houveram vários conflitos, várias revoltas, e na qual existiu de fato um Macbeth histórico. E essa história, ela, do Shakespeare no caso, a peça dele, é uma reinterpretação dramática desses eventos. E o que o Shakespeare faz aqui, na verdade, é uma das mais interessantes obras dramáticas de tragédia que existem, na minha opinião. Pois ele faz uma retratação muito fidedigna da queda do homem diante da ambição e da loucura. As tragédias, elas são obras, são caracterizadas por um movimento degenerativo das almas. No caso, você tem um personagem que ele está em um ponto e ele vai descer, ele vai cair e essa queda acaba sendo refletida em um verdadeiro banho de sangue que acontece com os personagens. Uma grande, de fato, tragédia se sucede a partir das decisões e dos desenlaces que os personagens acabam realizando na obra. E essa que não é diferente. Nós somos introduzidos primeiro à ideia do Macbeth através de um diálogo entre alguns personagens, entre eles o rei Duncan. Que Macbeth ele é um general, ele é um nobre da corte do rei Duncan, e ele derrotou um rebelde que estava conduzindo uma revolta, uma guerra civil contra o rei Duncan. Ele derrota essa pessoa em combate. Essa pessoa, no caso, é o MacDonald, é o nome dele. Esse rebelde, no caso, se chama MacDonald. Macbeth ganha dele e o rei Duncan está muito feliz, satisfeito que a paz foi feita, que a guerra foi vencida e que agora as coisas podem voltar à normalidade no reino. Entretanto, 3 bruxas estão na cena. E essas 3 bruxas, elas querem interceptar o Macbeth. E é aí que você tem a introdução de um elemento sobrenatural nessa obra. Que em várias obras do Shakespeare você tem esse quê do sobrenatural, do místico nele. E não é diferente aqui no Macbeth, que essa personalização, no caso do mal, acontece pela figura das 3 bruxas. Criaturas muito misteriosas, muito esquisitas, e que elas estão ali de fato para tentar o Macbeth. É como a serpente que oferece a maçã para Eva. As bruxas têm esse propósito de oferecer a tentação. E o que essas bruxas fazem? Elas encontram Macbeth e um amigo dele, Banquo, que estavam voltando da batalha. E nesse momento ela fala para Macbeth sobre como que ele vai ser um rei. E fala também de Banquo, que ele não vai ser rei, mas que ele vai gerar reis, e vários reis. E isso coloca na mente do Macbeth uma semente maligna da ambição, que é uma coisa que vai continuamente estar atormentando e florescendo nele.
Em outro momento, mais adiante, ele encontra com a Lady Macbeth, que é a sua esposa, conta para ela do sonho. E você vê que o Macbeth ele é um personagem hesitante. Já a esposa dele é uma personagem de uma resolução muito cruel, uma resolução muito de ferro. Ela incentiva, ela guia a mão do Macbeth para cometer os crimes. Ela impulsiona ele, ela alimenta essa ambição dele. E, no caso, direciona ele para fazer as coisas que ele deveria fazer para obter os resultados que são os resultados prometidos. E o componente místico, mais uma vez, ele está sendo colocado aqui. Porque você tem a Lady Macbeth, basicamente, não sei se eu posso dizer dessa maneira, mas ela está conjurando demônios. Eu acho que é uma forma adequada de dizer isso. Quando Lady Macbeth recebe a notícia, uma carta do Macbeth contando sobre a visão, ela já começa a imaginar o que tem que ser feito, porque afinal existe um rei, esse rei tem que ser deposto de alguma maneira. Daí ela se anima muito com aquilo e começa uma espécie de oração. Vinde, espíritos que ouvis pensamentos mortais. Retirai-me já as qualidades femininas, enchei-me até a borda, da cabeça até os pés, com as mais terríveis crueldades. Espessai o sangue, impediu acesso e passagem ao remorso. Que sentimentos de culpa não abalem meu letal propósito, nem deem trégua à sua execução. Trocai-me o leite por fel, ministros do assassinato, em qualquer parte que estejais, onde vossas substâncias invisíveis acompanhem o crime humano. Interessante que no inglês, quando ela fala retirai já as qualidades femininas, ela fala unsex me. Tipo, extirpe de mim o meu sexo, a minha feminilidade. Porque ela não tem que ser ali mais uma mulher. Ela tem que ser um instrumento para a ambição do Macbeth se concretizar. Porque onde existe, no caso, o ideal feminino, não pode coexistir esse ideal assassino. Isso também é visto no momento que ela fala para substituir o leite materno, que é aquilo que dá a vida, pelo fel. E esse tema da maternidade e da paternidade, ele é algo que é muito presente nessa peça, como eu vou apresentar um pouco mais adiante. Antes da gente continuar, uma pequena observação sobre a tradução. Eu li essa edição da Martin Claret, tradução de Alda Porto. Honestamente, eu não amei ela. Eu não achei a tradução maravilhosa, mas é por alguns motivos assim técnicos. Por exemplo, se vocês forem observar, os textos são em bloco, eles são em prosa, basicamente, os diálogos. Não existiu uma tentativa estética de fazer uma adaptação dos versos. Shakespeare é muito proeminente por realmente ser um poeta, por ele escrever poesia e por ele ter versos extremamente afiados e inteligentes e ter uma sonoridade neles. Eu sei que isso, às vezes, é extremamente difícil de fazer. Mais fácil falar do que fazer, mais fácil eu aqui dar minha opinião do que realmente chegar lá e fazer. Entretanto, todas as obras que eu li, traduzidas, tentaram isso, e eu geralmente não sou tão fã quando tem uma obra em verso e ela é traduzida em prosa, eu não acho tão legal. Em outros momentos, alguns solilóquios muito mais impactantes e famosos, você sente que realmente houve uma perda estética nessa tradução. Eu gosto de ler também em inglês, então daí eu consigo pegar alguns detalhes a mais, como por exemplo esse detalhe do Unsex Me, que eu achei mais interessante como ela está no inglês. Então é interessante sempre você consegue ler em inglês, tentar ter a obra original para comparar e realmente se aprofundar um pouco mais do que de fato o nosso bardo queria dizer. Então você tem Lady Macbeth, que ela é pura vontade, obstinada, e o Macbeth ele é hesitante. Até por isso eu acredito que tem essa discussão sobre a impotência de Macbeth. Porque ela está sempre empurrando ele, empurrando continuamente, constantemente ele. De maneira que quando ele vai cometer os crimes de fato, os assassinatos, ele está lá e parece que ele está quase numa nevrose. E parece que as coisas lá dentro numa coisa que começa a fugir do controle dele. E quando ele percebe, é como se ele tropeçasse e percebesse que ele cometeu o crime logo depois. Entende? Como se ele perdesse o controle totalmente da situação e quando despertasse, retomasse a consciência, o crime aconteceu logo atrás. Essa é a sensação que dá quando ele, por exemplo, assassina o Duncan. É interessante essa parte da indecisão dele, porque, veja bem, foi as próprias bruxas que colocaram ele nesse caminho. Então ele não tem, basicamente, nenhum controle do próprio destino. Ele estava fazendo o seu trabalho, porque ele é um soldado. Aí, de repente, as bruxas falaram, olha só, você vai ser rei. Ele, meu Deus, será que eu vou ser rei? Será que eu vou ser rei? Da Lady Macbeth, não, você vai ser rei, você vai matar o Duncan. Ele vai lá e mata o Duncan. E parece que cada ato
que acontece, ele dá um tropeço, comete uma burrada, comete um crime, sangue, e as coisas vão se degradando a partir dali. E cada vez menos ele tem controle da situação até o momento que ele explode. E essa explosão se dá pelo fato de que ele percebe que o que ele está conquistando não é exatamente o que ele quer. O que ele está conquistando, na verdade, parece que não é nada. E isso se dá pela realização de que ele não tem filhos. E é aí que está o grande tema da paternidade nesse livro. Por causa que, na minha opinião, esse é um livro que é muito correto você ver por esse prisma da paternidade também. Veja bem, Macbeth tem 3 antagonistas nesse livro. 3. Duncan, o rei. Banquo, o seu colega que estava que também viu as bruxas. E Macduff mais pra frente. Ambos são pais. Ambos têm filhos. E Macbeth não. No ato 3, cena 1, ele fala com a Lady Macbeth. As 3 puseram-me na cabeça uma coroa infrutífera. É nas minhas mãos um cetro estéril, pois não posso passá-los a um descendente. Portanto, alguém fora da minha família os arrancará de mim, sem nenhum filho eu ter para suceder-me como rei. Se a profecia realizar-se, então me torturei a consciência e assassinei o generoso Duncan para os rebentos de Banquo. A mente por eles eu sujei. Amargurei minha própria paz para proveito de seus filhos. Apenas por eles entreguei minha alma eterna ao diabo, inimigo comum do homem, para fazê-los reis, tornar soberanos os filhos de Banquo. Uma profecia que coloca Macbeth como rei agora, mas a descendência de Banquo como reis no futuro, Macbeth percebe, diante da futilidade da própria vida, na qual ele fez o que fez, que não existe nada transcendente. Ele fez tudo aquilo para ser rei, mas e depois? Ele passou por esse tormento, torturou sua consciência, ele entregou a sua alma ao inimigo comum dos homens. Por causa de quê? Uma coroa infrutífera. Para fazer os filhos do Banquo reis. Aí começa um elemento de inveja, na qual ele tem uma inveja profunda, e isso a inveja transforma-se em ódio do Banquo e da sua família. Por causa que, afinal, eles vão ter aquilo que ele quer para si. Porque aquilo que ele tem agora não é o suficiente mais para ele. Ele já é rei. Agora ele queria ter uma descendência. E como ele não tem, e talvez não possa ter, cabe a ele fazer o quê? Destruir aquilo que é virtuoso dos demais. Destruir a descendência do outro. É interessante porque ao você ler a cena 7 do ato 1, você percebe que a Lady Macbeth pelo menos já foi mãe. Porque ela fala, já amamentei e sei como é doce amar o bebê que meu leite suga. Interessante isso. Então a pergunta é, ela tinha um filho, talvez antes de casar com Macbeth, ou eles tiveram um filho e perderam esse filho? E voltando para o contexto espiritual dessa peça, a gente percebe quanto que o estado de pecado mortal na qual Macbeth se encontra perturba ele, porque coloca ele nas mãos do demônio. E quando está nas mãos do demônio, bem, mais coisas más você acaba executando. Como no caso que o próprio Bloom, Harold Bloom, fala que incapaz de gerar crianças, Macbeth as assassina. Como é o caso com os filhos de Macduff, que é o terceiro e último antagonista que Macbeth tem. E o Macbeth começa a se tornar um tirano. E ele começa a criar uma oposição. Ele começa a suspeitar das pessoas. E uma das pessoas na qual ele cria uma certa inimizade é o Macduff. E ele manda soldados para massacrar a família dele e matar os seus filhos. E é interessante porque até aqui, até esse momento, a Lady Macbeth estava com ele. Estava incentivando, empurrando ele para frente. Mas esse é o momento que ela quebra. Quando ela vê uma família e crianças exterminadas, é o momento que ela percebe que foi longe demais e ela enlouquece. E você vê, como foi dito antes, da loucura que o Macbeth tem, que ele começa a perder o controle, vai perdendo o controle continuamente, até o momento que ele estava hesitando em matar o rei enquanto dormia, e agora ele não hesita em massacrar uma família inteira. E esse é o momento que a alma de Macbeth encontra o ponto mais baixo dela. Porque por causa da ambição, ele cometeu um assassinato, entrou em estado de pecado mortal, ele começou a fazer coisas que são gradualmente mais cruéis, assassinou seu melhor amigo, que era o Banquo, tentou matar o seu filho, que não acabou fugindo, não conseguiu, matou as crianças do Macduff, colocou o reino basicamente em outra situação de guerra civil. E tudo isso fez a sua mulher enlouquecer até o ponto que ela mesma morre. E o que acontece com Macbeth?
O cara conseguiu a coroa, que era o que ele queria. Mas ele abriu mão da sua alma, abriu a mão da sua paz, abriu a mão da sua esposa, porque em última análise ela também morreu, e está sozinho, em desespero, sem filhos. E é esse momento que o niilismo bate forte nele. E aqui que nós temos o mais famoso solilóquio dessa peça, e talvez dos mais famosos, só perde, acredito, para o To Be or Not To Be, que é o Tomorrow, Tomorrow and Tomorrow, na qual Macbeth reconhece o estado de danação completo que ele está, sucumbe ao desespero e percebe o quão inútil e vã foram todas as ações que ele cometeu até agora. Então, antes de marchar para o vazio na sua batalha final contra Macduff, diz ele: amanhã, amanhã e amanhã. Ensinou-se nesse ritmo trivial dia após dia até a última sílaba do tempo registrado. Todos os nossos dias anteriores aos de hoje transcorrem apenas para aliviar a nós, os idiotas, o caminho morte que se desfaz em pó. Extingue-te, extingue-te, breve luz. A vida não passa de uma sombra em movimento. Parece um ator medíocre que se emperdiga, exalta na hora que ele cabe no palco e depois de ninguém mais o ouve. Trata-se apenas de um conto narrado por um idiota, repleto de som e fúria, mas que nada significa. É melhor em inglês. Eu vou colocar até aqui na descrição do vídeo algumas interpretações que eu gosto particularmente, que eu acho que são excepcionais para esse texto. E particularmente o mais legal desse texto é que ele termina com a palavra nothing. Aqui a tradução não fez isso, mas enfim. Então, signifying nothing. Então, realmente acaba no nada, no vazio, no desespero total, que é onde ele se encontra. Sem esposa, sem filhos, sem reino, sem salvação. Apenas uma sombra em movimento. Um ator medíocre. O idiota. Nada. É isso, pessoal. Essa aqui é minha breve análise de Macbeth. Se vocês gostaram, por favor, compartilhem com seus colegas, deem um like, comentem, se inscrevam se gostaram e querem mais vídeos assim. Pretendo cobrir mais Shakespeare no futuro, pretendo cobrir mais literatura esquisita também. Eu sei que tem gente aqui que gosta da literatura esquisita, mas vamos lá. Isso aqui é uma das minhas obras preferidas, então eu tentei fazer isso aqui de coração. E com sorte teremos mais conteúdo no futuro. Fiquem com Deus. Até mais. Forte abraço.